Bíblia, por favor, em Tito, carta de Paulo a Tito, no capítulo 2. Tito, capítulo 2. Sábado próximo estaremos em reunião na Igreja Central do Gama para a reunião do presbitério. Somos membros da comissão executiva, eu e o presbítero Marcos, então estaremos ali com esse compromisso. Orem por nós e orem por esta reunião. Tito capítulo 2, versos 11 ao 15, eu pedi aos irmãos para acompanhar a leitura. Tito, capítulo 2, onze a 15. Quem estiver desesperado aí para encontrar, a gente pede ajuda para todo mundo ver o texto. Deixa a Bíblia aberta aí. Está lá no final da Bíblia, tá, Tito? Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegada a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Verso 15, dize estas coisas, exorta e repreende também com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez buscamos a Tua presença, a Tua inspiração, pelo poder do Espírito, para meditarmos e aprendermos e aplicarmos as verdades do Senhor na nossa vida. Abençoa o Teu povo, a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Estamos nesta esfera da busca pela edificação em Deus. Hoje, o último sermão dessa série, fechando o nosso mês. A Bíblia diz que um bom servo de Jesus Cristo deve alimentar-se com as palavras da fé e da boa doutrina. 1 Timóteo capítulo 4, verso de número 6. O texto em tela diz que a graça de Deus, que traz salvação, manifestou-se a todos os homens aos quais Ele quer salvar. A vontade de Deus é que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. 1 Timóteo capítulo 2, verso de número 4. A verdade é que todos nós precisamos crescer na fé e na boa doutrina. E essa é a força da vida cristã, da fé cristã. A edificação, a sua fundamentação da sua fé, aquilo que você crê, aquilo que você vai defender lá fora. E para isso nós precisamos então nos fortalecer, nós vamos buscar essa convicção. Nós vamos renovar as nossas forças espirituais, compreendendo melhor quem Deus é. É a primeira carta de Paulo a Timóteo, a segunda carta, e essa carta aqui de Tito, elas se consideram como um grupo separado das cartas distintas das outras. Ela se considera especial, diferente das outras epístolas de Paulo.
E a razão mais óbvia para isso é que só elas, junto com essa pequena carta de Filemon, elas são dirigidas a pessoas. Paulo escreve a primeira carta a Timóteo, a segunda carta a Timóteo, escreve a Tito e escreve a Filemon. São particularidades. As outras cartas, epístolas, elas são dirigidas às igrejas. São instrumentos de doutrina e são especiais e são cartas oficiais enviadas para serem usadas, pregadas, estudadas nas igrejas da Ásia. Mas essas são pessoais. E aqui nós vamos entender que a tarefa de Tito é a de repreender os homens para que sejam sãos na fé, para que sejam bons na defesa dos seus argumentos de fé cristã. E o tema dessa epístola aqui de Tito é parecido com a de todas as pastorais, enfatizando essa conexão da doutrina confiada aos homens fiéis, mas partindo de uma santidade de vida. E é uma recomendação de Paulo aqui a Tito. Os versos de número 11 a 15, que nós lemos aqui, nós vamos meditar, fala essa doutrina da graça e da salvação pelo Evangelho, que é para todas as classes de pessoas, de todos os níveis, em todas as posições sociais e em todas as condições. Esse é o Evangelho. E esse é o Evangelho que a teologia reformada defendeu, aplicou a partir de então para as igrejas que abraçaram a reforma, e é o Evangelho que sustenta e que alcança todas as pessoas. Mas ele precisa ser pregado. Você precisa ter acesso a essas sagradas letras, porque esse Evangelho, essa doutrina, nos ensina a deixar o pecado, a não termos mais qualquer ligação com ele. É claro que nós somos pecadores, fragilizados pela queda do homem lá atrás. Nós não resistimos ao estágio da perfeição nessa terra. Mas a regeneração, o processo de Cristo encontrar o seu coração para a transformação, nos ensina e nos pede um viver mais digno da presença de Deus. E o Espírito Santo nos ajuda, nos abastece com poder para que nós tenhamos a capacidade de sermos cada dia melhores nessa caminhada. E esse processo, meus queridos, é necessário, essa busca da edificação, da sua fundamentação bíblica, teológica, da sua fundamentação no seu estilo de vida em comunhão com o seu Deus. E aí você vai ter ciência das necessidades, das suas dificuldades, das suas tristezas, das suas aflições, mas jamais Deus permitirá que você perca a esperança naquilo que Ele mesmo prometeu a você, que é a salvação pela graça bendita. Então é interessante você analisar quão importante é você se fundamentar, buscar essa edificação, buscar essa solidez para a sua caminhada com Cristo. Porque assim você vai enfrentar os percalços da vida, os embates da vida, as horas mais duras da vida com mais propriedade, com mais segurança. E é esse o nosso desejo, é que você se sinta forte. Então nós devemos olhar aqui, nessa conversa terrena e pecaminosa, ela não convém a nós, a essa vocação aos chamados de Deus. E ela nos ensina a tomar consciência, não só daquilo que é pecado, mas essa doutrina nos ensina a tomarmos conhecimento daquilo que é bom para a nossa vida. E aí, pela nossa inteligência, nós vamos rompendo com atitudes mais sólidas, com mais critério nas nossas performances, nas nossas abordagens, na nossa realização dos nossos problemas, na nossa condução dos nossos relacionamentos, sejam eles pessoais, sejam eles fraternos, corporativos. Essa doutrina da salvação pela graça, ela nos ensina a sermos melhores e a descansar nela, e jamais perder a esperança. Jamais perder a esperança.
E é o que Paulo aqui quer ensinar a Tito, e é o que nós queremos aprender aqui nessa noite, nessa ideia Deus e eu, e essa busca pela edificação. Primeiro, queridos, então nós vamos entender aqui e defender que essa edificação, ela vem pela graça bendita de Jesus. O texto santo nos orienta que, porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora. E aí nós vamos entender isso de forma muito segura, muito clara. Eu sou salvo pela graça. A graça de Deus se manifestou salvadora a todos aqueles que já foram encontrados e todos aqueles que serão encontrados pela força e o poder do Evangelho. E aí, a finalidade da morte de Cristo é levar-nos à santidade e à felicidade. Andar com Cristo. E eu quero afirmar para você que essa edificação, esse poder, essa estrutura espiritual que você ganha, é por causa da graça. A graça de Deus se manifestou salvadora na sua alma. A graça de Deus te encontrou, te transformou. Colossenses 1,13 diz que Ele te transportou do império das trevas e te colocou no reino do Filho do seu amor. É um processo de Deus. Ele te transportou do império das trevas. Ele te tirou de lá. Isso é graça. E aí, nesse processo, nós entendemos que nós ganhamos força, nós ganhamos entusiasmo, nós ganhamos espiritualidade para ler as Escrituras, para entender a mensagem de Jesus, para entender a caminhada de Jesus com seus discípulos, para entendermos a cruz, que é o que nós vamos falar no dia 7, para entendermos essa crucificação e esse processo bendito da ressurreição. E aí, queridos, nós nos fortalecemos. Mas é pela graça bendita de Jesus, que essa graça de Deus que se manifestou para cuidar de nós, para trazermos para esse ambiente aqui de adoração. E aí nós lemos as Escrituras com entusiasmo, igual nós lemos o Salmo 37, 38. Nós cantamos a plenos pulmões, como eu vi você cantando aqui hoje. Nós celebramos a Deus com os hinos do nosso Inário Novo Cântico, nós cantamos com entusiasmo, apreciando a mensagem da letra cantada. Nós levantamos as nossas mãos e cantamos adorando a Deus com entusiasmo, porque nós sabemos que Ele é digno da nossa adoração e que nós somos chamados pela graça para isso. E é por isso, irmãos, que a força da igreja está na graça bendita de Jesus que nos alcança. Cristo, o grande Deus e nosso Salvador, como diz aqui o nosso texto, nos salva não somente como Deus, nem somente como homem, mas como Deus homem, tendo as duas naturezas em uma só pessoa. Lembrando-nos que Jesus veio, encarnou-se, cheio de graça e de verdade. Jesus caminhou no meio dos seus discípulos, enfrentando os pecados cotidianos dos mesmos, ensinando-os a viverem uma vida melhor no reino, operando milagres. E Jesus vai à cruz para nos mostrar que Ele tem a submissão ao Pai, a obediência, o poder da ressurreição. Isso é graça. A graça de Deus que se manifesta nos dá força, poder, entendimento para a edificação. E nós somos tocados por isso. A graça, diz a teologia reformada, e eu creio nisso e você também, que ela é irresistível. Cristo, Ele nos amou e entregou por nós, e o que nós poderíamos fazer a não ser amá-lo e nos entregarmos a Ele. Eu já falei sobre isso aqui várias vezes, essa doutrina da graça bendita e irresistível, que vem para nos salvar, nós não aguentamos, nós nos quedamos. E aí, pelo fato de sermos escolhidos para a salvação, trazidos para a adoração, amados por Deus todos os dias, irmãos, nós temos que responder a Deus em gratidão e obediência. Isso me traz conforto. Isso me traz confiança e esperança renovada todos os dias para eu abrir a palavra de Deus, a minha Bíblia, e ler e ter essa convicção renovada, orar e falar com Deus, levantar a minha mão aqui e orar por você, crendo que Ele pode te abençoar.
porque eu fui chamado por essa graça bendita. Então, irmãos, primeira coisa, temos que entender que nós somos edificados porque fomos encontrados por essa manifestação da graça bendita de Jesus. Abrace isso. Abrace a graça. E entenda a graça. E saiba que é ela quem te possibilita abrir a sua Bíblia e ler a mensagem do Evangelho. E ser tocado por ela. Graça é sempre a grande palavra-chave da salvação. E aí o nosso texto aqui de Paulo a Tito diz que salvadora é a palavra que significa salvando a todos, todos os homens, encontrando gente de todos os povos, raças, povos e nações. E o povo de Deus sendo ajuntado, sendo trazido para esse encontro aqui de comunhão uns com os outros e adorando juntos. Isso é a graça. E ela se manifestou em Jesus Cristo, 2 Timóteo capítulo 1, verso número 10. Jesus Cristo. A Ele nós nos dediquemos, a Ele nós melhoramos o nosso âmbito de serviço. Para Ele nós evangelizamos. Para Ele nós tenhamos entusiasmo de pegar o nosso material e distribuir na rua, e encontrar um eleito, ver uma pessoa sendo transformada por essa manifestação da graça bendita. Portanto, queridos, em primeiro lugar, nós somos edificados pela força da graça. Agradeça a Deus pela sua bendita graça e o meio que Ele providenciou para nos salvar e nos dar acesso aos benefícios. Os benefícios do Filho, Jesus Cristo. Segunda coisa que nós percebemos aqui no texto, que a edificação, ela requer de nós uma certa disciplina. Vejamos os versos 12 e o verso 13. Educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa, piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Salvador, Deus, Cristo Jesus. Disciplina. Aí agora nós precisamos não só termos esse senso de gratidão, de louvor, de serviço, mas nós precisamos ter cuidado, disciplina. Porque se essa graça veio para me ajudar, agora o texto diz que nós precisamos agora nos educar. A graça salva, mas também ensina e educa para uma vida sóbria e piedosa. Eu falei isso aqui sobre a santificação. O quanto é necessário você primeiro entender que você é um privilegiado. E aí Paulo fala aqui a Tito, olha, a graça ela manifestou a todos para nos educar, nos corrigir, nos ensinar a nos renegar das paixões mundanas. A dizer não para as coisas que não são convenientes para a edificação, para o nosso fortalecimento. A Bíblia diz que todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas nos convêm. A Bíblia diz que nós devemos julgar todas as coisas e reter o que é bom. Então é esse senso de disciplina que nós temos que ter pelo poder do Espírito e essa graça que alcançou o nosso coração. E aí Paulo está lembrando aqui, escrevendo a Tito, dizendo, Tito, olha, o seu papel na igreja, pastorear a igreja, é ensinar as pessoas a vencer os pecados e viver uma vida sensata, sóbria e piedosa. As paixões mundanas têm que ser deixadas de lado. E aí o verso de número 13, Paulo expressa o restante do pensamento com o grande acontecimento do mundo por vir, a vinda de Cristo, a esperança que em nós é renovada. Por que eu luto contra os meus pecados? Por que eu entendo a graça que me salvou e tenho que manter esse senso de disciplina? Para eu manter a minha esperança renovada, queridos. Porque senão isso vai para o ralo. O mundo ele é odioso em relação ao Evangelho. Nós vivemos uma luta, uma perseverança, um senso de disciplina devocional muito forte para manter a nossa esperança viva. Porque o mundo quer nos roubar isso. Então é nesse sentido que Paulo aqui, escrevendo a Tito, Tito tem que ter zelo, tem que ter a consciência da graça e tem que ter uma certa disciplina. Viver sensato, piedosamente, cuidadosamente, amorosamente,
A bendita esperança, essa manifestação de Deus, que é Salvador, ela está corretamente traduzida como nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Isso mantém a nossa esperança viva. Eu estava ouvindo um podcast aí do reverendo Roberto Brasileiro, nosso presidente aí do Supremo Concílio, e ele pregando num congresso sobre uma igreja viva. Achei muito lindo aquilo me edificou muito, a palavra dele, uma palavra muito sensata, pastorzão. E ele diz que uma igreja viva precisa ter uma personalidade viva, precisa ter uma família viva, precisa ter uma esperança viva, precisa ter um poder no seu coração vivo, para você experimentar as delícias do reino e a manifestação dessa graça valer a pena na sua caminhada. Isso é disciplina. E como eu falei, no mês de fevereiro, os desafios são enormes. Para manter o interesse, o apetite renovado pela edificação, nós precisamos entender melhor o que é essa graça. Então, o que ele nos pede aqui, em segundo lugar, é que uma viva e sensata, justa e piedosa, fortalecendo a nossa esperança, uma vida correta. Disciplina. Terceiro lugar aqui, nesse texto de Paulo a Tito, a edificação ela exige de nós essa santificação e um testemunho. O texto do verso 14 diz, a qual a si mesmo se deu por nós, a qual Cristo sem pecado foi lá e se ofereceu como pecado por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar a si mesmo um povo exclusivo para Deus. Irmãos, isso é muito forte. A qual a si mesmo se deu por nós. A expiação de Cristo, o sacrifício dele. Para nos encher de prazer, nos salvando e nos encher de prazer na vida cristã, na fé cristã. Ele remiu o nosso coração, ele mudou a nossa estrutura de pensamento. Ele nos trouxe para um ambiente mais sólido, consistente, de fé, onde nós vamos ter força e poder para vencer o mal que habita em nós, onde nós vamos ter coragem de parar e confessar os nossos pecados, sejam eles mais grosseiros possíveis. E é isso que nós precisamos lembrar aqui, porque o texto que nós estamos meditando aqui, Paulo diz a Tito que, olha, Cristo remiu um povo, purificou um povo, chama esse povo para adoração, para viver de forma exclusiva para Deus. Irmão, isso é bom demais. Ontem eu falei com os meus alunos aqui, na classe de catecúmenos, sobre a força que é o corpo de Cristo reunido, mas também a responsabilidade que eu tenho que ter com isso. Nós somos um corpo, diz a Bíblia que nós somos um corpo estabelecido com vários membros e todos eles são úteis. E aí Paulo ilustra isso com as metáforas. O seu dedo é importante, a sua mão, o seu pé, a sua orelha, o seu nariz, tudo isso faz parte do corpo e a igreja é simbolizada nesse corpo. Portanto, eu não quero ficar sem nenhum membro. E aí, queridos, nós lutamos por esse processo da purificação e da santificação, porque o seu pecado afeta a sua santidade. A sua insensatez na questão da santidade é por causa de um pecado não confessado dentro da comunhão e desse corpo de Cristo. Porque diz a Bíblia que nós somos um povo de propriedade exclusiva de Deus e Deus nos pede santidade para não contaminarmos esse corpo. Irmãos, isso é sério demais, porque o que eu expliquei para eles ontem, eu quero reforçar aqui, é que a nossa insensatez, com pecados não confessados, nós atrofiamos a igreja. A igreja não cresce, a igreja não se expande, o evangelho não se estabelece.
E é por isso que essa edificação parte desse processo, e eu quero repetir isso, como eu falei muito em fevereiro, passa pela nossa santidade, pelo seu perfil de cristão. Como é que você está como cristão? Como é que você está se estabelecendo e convivendo dentro desse corpo de Cristo? Lembre-se que a sua santidade pode ser ferida pelo pecado do outro, e o seu pecado pode atrapalhar a santidade do outro. Irmãos, isso também é muito sério. E nós precisamos entender isso, porque senão não há edificação. Não há sensatez. Nós vimos aqui o salmo que Davi leu. Deus, o meu coração está em constantes gemidos. Eu estou extremamente perturbado. Mas Davi, agindo sensatamente, em maioria dos seus salmos, pós-pecado, escrevendo sobre os seus pecados, Davi confessa, e Davi diz para Deus: Deus, eu te amo e eu quero perdão, e Deus perdoou. É por isso que nós precisamos, irmãos, dessa coragem, pelo poder do Espírito, com sensatez, confessar os nossos pecados e cuidar uns dos outros. E cuidar da santidade do seu irmão. Olhe para o seu irmão do lado e fale assim: irmãos, eu quero te ver mais santo. Irmão, eu quero te ver mais santo. Irmão, eu quero te ver mais santo. Portanto, ajude. Porque isso traz edificação para a igreja. Traz sorrisão de jacaré, traz entusiasmo, traz alegria na participação, na agenda da igreja. Traz uma performance diferente de adoração, um cântico com mais explosão, com mais entusiasmo, a plenos pulmões. Eu me entristeço, me preocupa muito quando eu vejo pessoas muito distantes, muito frias, anônimas, indiferentes. Me preocupa, porque se for pecado, está contaminando a mim, a você e assim por diante. É por isso, irmãos, que nós precisamos levar muito a sério essa doutrina do pecado e confessá-lo constantemente, porque senão você arrebenta o seu irmão do lado. E é isso que nós estamos aprendendo aqui, porque Cristo, Ele remiu o seu povo, Ele tornou o seu povo um povo separado para a adoração, e pede santidade e purificação, para que esse corpo seja perfeito. Para que nós possamos aqui juntos, com entusiasmo, em comunhão um com o outro, adorar de fato a Deus e dizer: Deus, o Senhor é santo. E essa talvez seja uma mensagem perigosa, que muitos não querem ouvir e muitos não pregam. Mas eu quero pregar, porque é a verdade bíblica e ela serve para mim, ela me alerta. Isso me faz manter esse processo da disciplina, e isso me faz chegar mais perto do meu Deus. Lembrar quem Ele é, lembrar desse sacrifício de Jesus remindo o meu coração. Então, queridos, esse processo da santificação, em primeiro lugar, a figura aqui do renunciamento a todo o incorreto e a todos os desejos mundanos. Esse é o primeiro passo. Renuncie isso, confesse, deixe. Segundo passo, a figura do lado positivo aqui. Jesus Cristo nos capacita a viver sobriamente em tudo e debaixo do controle dEle. Esse é o lado positivo. Jesus nos redimiu do poder da iniquidade, resgatou-nos do poder que nos faz pecar. Ele nos redimiu disso. Se buscarmos uma vida separada para Deus, se não buscarmos, nós não conseguimos preencher o nosso coração com edificação. Você pode orar, você pode até tentar ler a Bíblia, mas você não vai entender. Você vai orar e Deus não vai responder. Aí tem aquela famosa frase, né? Sua oração não passou do teto. E às vezes você fica preocupado, mas eu oro. O reverendo Augusto Nicodemos, ele fala aí num podcast dele, aí num vídeo dele também, aí, desses curtos. Ele fala: irmão, talvez tenha um momento que eu oro, eu clamo, eu choro e Deus não responde. E aí o que ele orienta lá é o seguinte: ore mais, chore mais, clame mais, peça mais perdão, confesse mais. Porque diz a Bíblia que você vai voltar a louvar, porque Deus vai fazer isso com você.
Essa tese é forte, é importante, e ela precisa ser aplicada nas nossas vidas, a santificação, a purificação. Finalmente, o quarto lugar aqui, a edificação, ela exige de nós fidelidade. Veja bem, o que Paulo está falando agora com Tito, no verso de número 15, ele diz o seguinte, no verso de número 15, dize estas coisas, exorta e repreende também com toda autoridade, e ninguém te despreze. Seja cabra macho, né? O presbítero de Judas, baiano, cabra macho. Prega a palavra, seja fiel, exige fidelidade de mim, exige fidelidade de você, que vai evangelizar, que vai pregar a mensagem, fale a verdade. Não brinque com palavras bonitas, bem organizadas, poéticas. Exorta, repreende, confronte. A graça de Deus é a base das boas obras, mas é essencial que o ministro, o pregador, o evangelista, ele proclame continuamente essa graça, exortando, reprovando condutas, com autoridade na palavra de Deus. Não é no seu achismo, não é na sua tradição e nem na placa da sua igreja, é Bíblia. E eu gosto disso, porque quando você usa a Bíblia, você tem a força e o poder, e a proteção, e a fidelidade de Deus na sua vida, no seu ministério, na sua vida missionária de evangelista. Então, por onde você vai, exorta, prega, repreende, não aceita o mal, não concorde com ele. É claro, irmãos, que nós como seres criados à imagem e semelhança de Deus, com performance assim, entusiasmados, inteligentes, nós não vamos brigar com ninguém. Não vão bater em ninguém. Agora, eu não posso abrir mão da verdade. Ontem eu recebi um áudio de uma pessoa dizendo que não existe igreja bíblica. Todas as igrejas são iguais. E eu refutei a tese dele dizendo, olha, se a sua igreja não é bíblica, a minha é. Eu posso ter meus pecados, posso ter minhas falhas, mas se você acha que a sua não é, a minha é. E venha conversar comigo pessoalmente que eu vou te provar isso. Nós vamos conversar e eu vou te provar isso. Pela palavra, não é pela minha capacidade de estudo. Porque quando eu leio as Escrituras e vejo que aqui, Paulo reforça a tese aqui para Tito, numa igreja que tinha problemas de gnosticismo, de falha na interpretação de Cristo, ressurreição, salvação, Paulo está dizendo, exorta, repreende, cuida para que ninguém deixe de ser convencido pela sua retórica bíblica. O que você está falando é a palavra de Deus. Porque hoje está muito na moda, irmãos, a gente ter que amaciar o linguajar, ter que maneirar, para não perder a amizade, o relacionamento. E aí, às vezes, a gente, tá bom então, eu acho que você tem razão, eu vou embora. Não, repreende, exorta, diga não. Isso é fidelidade no nosso processo de edificação, porque, irmãos, isso, quando nós conseguimos a sinceridade, a fidelidade no embate, na discussão, com sobriedade e responsabilidade, nós nos fortalecemos, nós nos edificamos, nós ganhamos o coração daquele ímpio, nós ganhamos o coração daquele que está com pouco entendimento, daquele que está frágil na fé. Não tem algo melhor do que quando você pega um discípulo em processo inicial de discipulado. Se você for sábio, você ganha ele nas primeiras aulas, nos primeiros encontros. Porque você vai conversar com ele baseando a sua argumentação na palavra de Deus e você não vai deixar com que ele tenha argumentos contrários e escape da sua retórica. Mas temos que fazer isso igual estudamos de manhã, com humildade, com sobriedade, com inteligência e com humildade, baseada aqui na palavra de Deus. Porque quando Paulo diz para Tito, olha, mantenha a firmeza, mantenha a sobriedade e a fidelidade. E Tito tinha essa tríplice tarefa aqui na igreja, como eu tenho. A tarefa de um pregador, de um mestre e de um dirigente cristão, diligente na disciplina cristã. Eu tenho essa obrigação aqui. E é uma tarefa, a primeira tarefa aqui que Paulo passa para Tito e ele entende que é a tarefa da proclamação. Deve proclamar uma mensagem. Há coisas sobre as quais não se pode argumentar e sobre as quais toda discussão seria irrelevante. Paralelos, secundários, que você pode até ignorar, mas questões de salvação,
cristologia você não pode ignorar. Estilos doutrinários, liturgias, placas de igreja, isso aí você pode diminuir o tom. Nem compensa, nem é bom, não faz bem. E há momentos em que o pregador, ele é mestre, deve dizer, assim diz o Senhor, e não eu. Pronto. É assim que os profetas faziam. Deus colocava a palavra na boca deles, e a primeira coisa que eles faziam, assim diz o Senhor, corrija a sua conduta. Se é bíblico, você fala em nome de Deus. Segunda tarefa desse pregador é uma tarefa de exortação. Qualquer pregador que reduza a sua audiência a um frio desespero, fracassou em sua tarefa. Porque se eu não tiver coragem de falar do pecado aqui no meu púlpito, eu vou estar sendo covarde, porque a principal doutrina que nós abraçamos é a depravação total, que todos nós somos pecadores e carecemos da graça e da glória de Deus. Eu não posso abrir mão disso. E isso, irmãos, abre portas para a nossa edificação. Porque quando eu confesso, eu já estou num processo de cura. Se eu não confesso, eu continuo doente. Então eu tenho que exortar. Eu tenho me colocado à disposição aqui da igreja, dos irmãos, para a gente orar junto, todas as quintas-feiras, a partir das 14 horas. Você quer orar comigo? Você quer compartilhar comigo uma dificuldade, um problema que está te impedindo de crescer mais espiritualmente? Alguma orientação que você precise para a sua vida social, para a sua vida conjugal, para a condução dos filhos? Vem cá, vamos orar junto. Quem sabe eu possa, com uma palavra, uma oração, um abrir da palavra de Deus e dizer que a graça é bendita e te salvou, você reanima. É isso que eu quero fazer, porque o poder está na palavra de Deus, está no Espírito de Deus, não é em mim. Mas a gente pode conversar e compartilhar como esse corpo bonito, exclusivamente de Deus, a gente pode ajustar a conduta, a gente pode achar caminhos melhores. A terceira tarefa que Paulo diz a Tito aqui é a tarefa de repreender, botar freio, calma. Os olhos do pecador devem ser abertos ao pecado. Olha, cuidado. A mensagem cristã não é um ópio que faz dormir as pessoas, não é a segurança cômoda de que tudo está bem. Alerta. E eu falei ontem, não sei se eu falei hoje de manhã, quando a coisa vai muito bem, o diabo está amolando as ferramentas. E a nossa tarefa aqui como pregador do Evangelho, você como mensageiro das boas novas do reino, que aborda seus colegas, seus amigos, que quer ter uma conversa de evangelização baseada na palavra de Deus, avise as pessoas que você conversa, mantenha vigilância em Deus, porque o diabo está próximo e ele está amolando ferramenta para te pegar a qualquer hora. Pode falar isso, porque é bíblico. Que diz a Bíblia que o ladrão vem para matar, roubar e destruir. E diz a Bíblia que ele está em derredor tentando tragar aqueles que dão mole, aqueles que estão fracos. Então na sua mensagem seja fiel, edifique o seu coração e você vai sair feliz da vida porque o seu Deus foi glorificado através da sua mensagem. Irmãos, qual a conclusão que eu quero chegar aqui? Simples, perguntamos. Se toda a nossa dependência está posta nessa graça bendita que salva, está posta nela, está firmada nela, porque se estiver firmada nela, Deus vai te perdoando, Deus vai estendendo a sua mão, a sua misericórdia, te curando, te santificando e te trazendo cada dia mais esse senso da fidelidade nos seus argumentos. Você não vai abrir mão da verdade. Se a sua vida estiver fundamentada nessa graça, se você entende a força dessa graça na sua vida, a graça essa que se manifestou em Jesus Cristo, te chamando para ser um povo exclusivo de Deus, um povo amado por Ele, cuidado por Ele. E aí você zela, você se santifica e você mantém a sua fidelidade no seu trato, nos seus argumentos, com suas abordagens todas. A coisa mais linda é você ter a oportunidade de conversar com uma pessoa, um pecador. É você poder ser encharcado pelo poder do Espírito e confrontar um ímpio com sensatez, baseado nessa graça que te encontrou. É muito bom isso.
A gente tem experiências fantásticas quando a gente experimenta encontrar esses, ou a gente, pela bondade de Deus, a gente encontra essas oportunidades de conversar, de abraçar um pecador, de acolher, de edificar. E diz o nosso texto que Jesus remiu você como um povo de propriedade exclusiva de Deus para fazer isso. Pela graça bendita você se edifica, porque você entra no processo do reino, você começa a se alimentar das delícias do reino, você começa a corrigir condutas antiéticas, distorcidas, distorção de caráter, você se purifica mais e você busca entender quem é esse Deus tão fiel que te chama para ser fiel na sua mensagem. Qual a aplicação que eu quero fazer? Edificar, que é o nosso tema, Deus e eu, edificar, a busca da edificação, é unir pedra com pedra. Alguém pega uma pedra, lhe põe a argamassa e a une a outra pedra, não é isso, Gilásio? Isso é edificação, força, solidez, um edifício bem fundamentado, não cai. Não cai. Une essas pedras, edifica. E é o que a graça bendita propõe a fazer comigo e com você. É pela palavra de Deus sustentar o nosso coração em fé, esperança viva em Cristo Jesus. Isso é edificação. Irmãos, o objetivo de nós acreditarmos em Deus é único, é alcançar a nossa salvação, é único. Ser salvo significa que você passa de uma pessoa morta para uma pessoa viva. E a implicação disso é que a sua respiração é revivável e você está vivo. Você é capaz de conhecer a Deus e é capaz de curvar-se para adorá-lo. Isso é vida. Isso é força que vem dessa graça. Em seu coração, você não tem mais resistência a Deus, você não desafia mais, não ataca mais, nem se rebela mais contra Ele. Isso é graça. Hoje, a minha vontade é que o seu coração saia daqui fortalecido por essa graça, edificado por essa graça, porque é dela o pilar, é dela a estrutura que vem as possibilidades seguintes. É dela que nós desfrutamos dos benefícios de ser um povo exclusivo de Deus. Eu quero te convidar para mais uma oração. Fique de pé para a gente orar. Marcos, vamos impetrar a bênção aqui. Vamos cantar o amém. Depois vocês cantam mais uma música quando nós nos despedimos. Vamos orar agradecendo. Eu espero em Deus que seu coração tenha sido edificado. Espero em Deus que sua vida tenha sido fortalecida com o poder da palavra. E eu quero já dizer para vocês que o mês de abril nós vamos trabalhar, Deus e eu, e a força da unidade. A necessidade da unidade, o valor, o poder e os resultados da unidade cristã. Unidade. Nosso coração é todo ele de Cristo. Quero te convidar a isso. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós te amamos e te bendizemos. Queremos te exaltar, ó Deus, e te engrandecer. Ajuda-nos, Pai, na nossa edificação, na nossa sustentação de fé, esperança, renovação, Deus, a nossa alegria na salvação. Guarda o teu povo, abençoa o teu povo, ó Deus. Leve-os em paz. Abençoa cada um de forma particular, com crescimento, com alegria em Deus. E agora, amados e amadas do Senhor, que a graça bendita de Jesus, o nosso Redentor, o nosso Salvador, o nosso Senhor, que o nosso Deus, o amor dele nos supra de capacidade para enfrentar o dia a dia. O poder do Espírito, a edificação e o consolo seja com todos nós aqui, o teu povo.
assim como o teu povo espalhado por essa terra, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe a todos e ide em paz.